Fala, meus amigos e minhas amigas que estão em casa assistindo a nossa videoaula, beleza? Aqui quem vos fala é o professor Jonathan e nesta segunda aula nós iremos aprender a respeito de formatação de texto. Nós iremos trabalhar hoje trabalhando com fontes, vários tipos de fontes de texto. Iremos trabalhar também com o posicionamento do texto, em que local devo colocar o título do texto, em que posição eu devo colocar o corpo do texto. Então a gente vai estar trabalhando tudo isso aí nesta aula, tá bom? Mas antes de a gente começar, a gente precisa ter em mente que o Office, qualquer aplicativo do Office, ele corresponde à faixa de opções. E nessa faixa de opções, nós vamos ter aqui divisórias. E essas divisórias a gente tem que ter em mente e não pode se esquecer delas em hipótese nenhuma. Vamos começar. Vamos falar a respeito dessa primeira barrinha aqui, que é uma das barrinhas mais importantes do documento, que é a barra de título, tá? A barra de título, ela corresponde com acesso rápido, que são essas ferramentas aqui que vai facilitar todo o acesso, certo? Não é à toa que ele recebeu esse nome de acesso rápido, porque realmente ele facilita todo o trabalho, tá? São ícones de ferramentas que vai facilitar todo o trabalho no seu documento. Nós temos também aqui o comando de janela, certo? Esses comandos vai fazer com que eu minimize meu documento, maximize ou restaure o documento e o botão de fechar toda a janela. Nessa nova versão vem incluso também a nossa opção de ajuda, tá? Caso você tenha dificuldade com o Office, indo nessa opção a gente vai ter lá vários links de ajuda para tirar nossas dúvidas. E veio também com essa ferramenta aqui, opções de exibição de faixa de opções, onde ele vai ocultar a faixa de opções, ele vai mostrar as guias, ele vai mostrar guias e comandos. Então são opções que vai modificar toda a nossa faixa de opções, tá? E o que corresponde, o que completa, o que forma, melhor dizendo, a faixa de opções. Nós temos aqui guias, tá? Guia arquivo, temos a guia página inicial, temos a guia inserir, temos a guia design, layout da página, referência, correspondência, revisão e exibição, certo? Que corresponde à faixa de opções. Mas temos guias que ficam ocultas, que ela só vai aparecer em determinada situação de objetos diferentes, tá? Objetos diferenciados, que eu vou apresentar nas próximas aulas para vocês, tá certo? E cada guia dessa, ela vai vir com ferramentas específicas. Como assim? Na guia página inicial, você vai ter aqui ferramentas que vai sempre estar relacionado ao estilo do seu texto. Posicionamento também, tá? Que é a guia que a gente vai trabalhar hoje. Temos aqui a guia inserir. O próprio nome inserir já está falando para a gente. Inserir, ele vai colocar algo que é diferente no nosso documento, como uma imagem, uma forma, um gráfico. A gente vai aprender também a fazer tabela, tá? Entre outras ferramentas. Eu vou estar sempre passando para vocês as ferramentas que a gente mais utiliza, tá? Temos aqui essa guia design, que também é uma guia nova que apareceu nessa versão. E essa guia ela corresponde ao estilo do seu documento, como cor da página, borda. Essas ferramentas ficavam na guia layout da página. Elas saíram da guia layout da página e passaram a ser uma guia específica, que é a guia design, tá? Na guia layout, a gente vai ter ferramentas que vai mudar todo o nosso documento, tá? A gente vai estar mudando o tamanho da folha, vai estar mudando a margem da folha, vai estar mudando também a quantidade de colunas, tá? Tudo isso a gente vai aprender no decorrer dessas aulas online, tá bom? Temos aqui a guia referência, temos a guia correspondência, guia revisão e a guia exibição. Cada guia dessa, pessoal, para ser bem objetivo e claro, cada guia dessa vai vir com ferramentas específicas, certo?
Aí vocês vão ter que tirar um tempinho para estar olhando sempre as ferramentas que tem em cada guia dessa. Ok? É só relacionar com o nome da guia, tá bom? Voltando aqui na guia página inicial, toda essa parte aqui que eu acabei de falar para vocês foram as guias, tá? Voltando aqui na guia página inicial, observe o seguinte. Embaixo das guias, há umas divisórias. Tá vendo aí, ó? Cada divisória dessa vai separar para mim grupos. Os grupos, eles são representados na parte inferior da faixa de opções. Como, por exemplo, aqui, área de transferência é um grupo, fonte é um grupo, parágrafo é um grupo, estilo é um grupo, edição também é um grupo. Cada grupo desse, você vai encontrar ferramentas específicas relacionadas ao grupo. Por exemplo, quando eu falo de área de transferência, eu vou falar para a gente relacionado ao copiar, recortar e colar, que foi o que a gente aprendeu na última aula da gente, na nossa primeira, no caso, tá? Aqui no grupo fonte, que é o grupo que a gente vai trabalhar nessa aula, vai ter ferramentas relacionadas ao estilo do texto, tá? Ele vai deixar o texto muito mais bonito ou feio, vai depender do que vocês estão fazendo, tá? Temos aqui também o grupo parágrafo. No grupo parágrafo, você vai encontrar aqui ferramentas de posicionamento de texto, tá? De alinhamento, organização, até mesmo para deixar o texto bem mais bonitinho. Quando a gente usa preenchimento e bordas, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Temos aqui também estilo, que são estilos já pré-programados pelo pacote Office, e edição. Nesse grupo edição, a gente vai encontrar aqui ferramentas como localizar, substituir e selecionar, tá bom? Pois bem, nessa outra janelinha do Office, eu peguei um texto, tá? Texto da internet, só digitar lá na internet, Microsoft Word 2013, e pesquisar o primeiro link. E nesse primeiro link vocês vão encontrar esse pequeno texto aqui que fala um pouco a respeito do Word, tá? Agora veja bem, digitando o texto, como é que eu faço para organizar esse texto? Como é que eu faço para deixar esse texto bonito? Como é que eu vou fazer para ajustar a posição do meu título? Organizar o corpo do texto? Bom, pessoal, em primeiro lugar, vocês precisam entender que as fontes no Word 2013, elas são essenciais para mantermos um texto único, com uma padronização definida por nós mesmos. Existem diversos tipos de fontes que podemos utilizar, que são mostradas logo no topo do programa, seguindo o tamanho de fonte, certo? Entre outras ferramentas. Aqui. Lembrando que na última aula eu falei para vocês que a gente só vai ver mudança no texto se houver a seleção. Se não tiver a seleção, que é esse preenchimento aqui, ó, que eu estou acabando de fazer, ó, tá vendo? Ó? Se não houver essa seleção, o seu texto não vai ter alteração nenhuma, tá? Então, vou selecionar aqui o título, clica, segura e arrasta, certo? Selecionando o título, o Word ele já está entendendo que eu vou estar fazendo mudança somente nele, somente no título, tá? Então, selecionando o título, eu já posso vir aqui, ó, no grupo fonte, na primeira ferramenta. Uma coisa interessante também que vale ressaltar é que ele só mostra para mim aqui representações das ferramentas, certo? Pequenas imagens, certo? Letrinhas. Mas se eu colocar o mouse sobre a ferramenta, ele vai me dar o nome da ferramenta, teclas de atalho e ainda vai falar para mim para que serve essa ferramenta em pequenas frases, pequenos textos, tá? Veja bem, eu coloquei aqui o mouse em cima da ferramenta, na primeira, ele me mostrou ali, ó, o nome da ferramenta, ferramenta fonte. Vou colocar o mouse aqui, ó, tamanho da fonte. Olha só, ele vai me dando o nome, ó,
conforme eu vou passando o mouse em cima da ferramenta. Isso é legal, pessoal, porque se chegar um momento de você não souber o nome ou não localizar, é só passar o mouse em cima da ferramenta e automaticamente ele vai estar dizendo para vocês o nome dessa ferramenta. Beleza, gente? Então isso não é complicado. É só passar o mouse em cima que ele diz o nome para a gente. Então vamos começar aqui trocando a fonte. A fonte é o estilo do texto, a letra, tá? Então vindo aqui em fonte, na ponta da setinha, certo? Ele vai mostrar para mim aqui uma variedade de fontes. Olha só quantos estilos de fonte, tá certo? E outra coisa importante, vocês podem estar escolhendo a fonte que vocês quiser aqui, tá? Ó, vou lá, olha só, várias fontes aí legais, ó, para você estar colocando aí no Word. A fonte padrão que a gente mais usa é Arial, certo? Arial. Calibre. Em escritório a gente usa muito mais as fontes, essas fontes específicas, tá? Calibre e Arial são as fontes que a gente mais utiliza. Eu gosto muito também de usar Century Gothic. Quem me conhece sabe que eu uso bastante Century Gothic, tá? Entre outras fontes, né, que causaram até mesmo polêmica alguns anos atrás com alguns designs, que foi a Comic Sans MS, que é uma das fontes também bem legais, mas hoje em dia eles não usam mais para fazer essas artes mais bonitas, né? Mas em último caso a gente usa para tá fazendo um negócio mais bonitinho, né? Beleza? Se você tiver dificuldade de encontrar a fonte desse jeito, lembrando que as fontes elas estão em ordem alfabética, tá? Ó, D, ó lá, E, tá em ordem alfabética. Vocês também podem estar vindo aqui, onde tem o nome aqui Arial, que foi a fonte que eu tinha selecionado. Eu posso vir aqui apagar o nome da fonte, tá? E se eu tenho conhecimento da fonte, eu venho aqui e digito a fonte que eu quero, se eu tenho conhecimento dela, como por exemplo Impact, que também é uma das fontes que eu mais utilizo. Ao digitar o I e o M, ele já completa para mim aqui a fonte, tá vendo? Após completar, eu teclo Enter, a tecla Enter do nosso teclado, para confirmar a fonte. Aí automaticamente ele seleciona a fonte, alterando lá o título, tá vendo aí? Eu posso também colocar aqui outros estilos, posso procurar aqui, ó. Veja que o Office em si, ele mostra para mim aqui o estilo do texto e o nome da fonte, tá? Por isso que eu gosto de estar usando o Office, porque ele tá me mostrando tudinho bonitinho como vai ficar meu texto, tá? Tem fontes aí interessantes. Então é sempre bom você estar sempre testando essas fontes aí, conhecendo elas, tá bom? Vou escolher aqui uma fonte padrão, que é a fonte Arial, tá? Nosso título, uma das fontes que a gente está sempre utilizando, certo? Certo, pessoal? Então, a gente também pode estar aqui trocando o tamanho do texto. Olha só, vou posicionar o mouse sobre a setinha. Olha lá, vou clicar na setinha. Eu vou ter aqui uma variedade de tamanho, só que ele me limita, certo? Eu só vou ter aqui até o tamanho 72. Mas professor, se eu quisesse um tamanho maior que 72, eu teria como colocar aqui? Sim. Vocês podem estar vindo aqui, ó, onde está o valor numérico, que é um valor editável. Vocês podem estar vindo aqui, apagando esse valor, certo? E digitando o tamanho que vocês acham que vai ficar legal o seu texto. Vou colocar aqui 100 como exemplo. Não tem ali, mas se eu colocar 100 e apertar o Enter, automaticamente ele vai aumentar a fonte, deixando do tamanho que eu defini, tá? Então vocês podem estar aumentando ou diminuindo o tamanho do texto usando essa numeração, ok? Ou editando o tamanho, certo? Temos também aqui duas ferramentas que servem também para aumentarmos ou diminuir o tamanho do texto, certo? Esses dois azinhos aqui, ó. Esse azão representa que vai aumentar o texto e este azinho representa que vai diminuir o texto. Então, se eu clico no azão, eu vou estar aumentando o meu texto, tá vendo aí? Se eu clico no azinho, eu vou estar reduzindo o tamanho do texto.
Uma das ferramentas que eu acho interessante também é a ferramenta maiúsculo e minúsculo. Eu acredito que já aconteceu com vocês de você digitar o texto todo em maiúsculo sem querer, só que não era para estar em maiúsculo, era para estar tudo minúsculo. Aí o que é que a gente faz numa situação como essa? Apaga o texto e faz tudo de novo, não é assim? Então, o Office, pensando nessa situação, ele colocou para a gente aqui uma ferramenta que transforma letras minúsculas em maiúscula ou o inverso, letras maiúsculas em minúscula, certo? Se eu vim aqui, ó, nesta ferramenta, clicar na pontinha da setinha, eu vou ter aqui opções e essas opções vai me definir o tipo do maiúsculo e o tipo do minúsculo. Por exemplo, essa primeira opção ele diz o seguinte: primeira letra da sentença em maiúsculo. Quando eu falo primeira letra da sentença em maiúsculo, eu estou dizendo que a primeira letra dessa frase que está selecionada vai ficar em maiúsculo. Percebeu aí que o W de Word reduziu aqui, ó, ele ficou minúsculo. Se eu colocar aqui tudo em minúsculo, se eu clicar aqui, ó, o M lá vai ficar em minúsculo, beleza? Eu posso estar vindo aqui também deixando tudo em maiúsculo. Olha só, ok? Então é uma ferramenta que facilita muito o trabalho, né? A gente às vezes está digitando tão rápido e sem querer não percebe que o texto está todo em maiúsculo ou o texto está todo em minúsculo. Aí a gente às vezes termina pulando essa parte. Aí se isso acontecer com vocês, fique ciente que tem uma ferramenta que transforma letras em maiúsculo para minúsculo e letras maiúsculo para letras minúsculas para maiúsculo, tá? Vice-versa, ok, pessoal? É uma das ferramentas que eu mais gosto também. Mais embaixo um pouquinho, depois eu falo dessa ferramenta aqui, vou deixar para falar dela depois. Mais embaixo um pouquinho a gente tem aqui negrito. Essa ferramenta negrito, que é representado por esse N, ele vai destacar meu texto, certo? Por isso que ela tem esse nome, negrito, ela dá um destaque no texto, certo? É uma das ferramentas também que a gente usa muito. Itálico, ele vai inclinar meu texto. Eu posso estar tirando também o negrito e o itálico do texto. Perceba que quando eu deixei negrito, a ferramenta ela ficou ativa. Tá vendo que ela está azulzinha? Se eu reclicar novamente, ele deixou de ficar azul, tá vendo? Isso significa que eu tirei o negrito do meu texto. Eu também posso estar tirando, ó, o itálico. Cliquei no izinho, tirei o itálico, certo? Então, posso estar clicando no N, no itálico. Se eu não quiser mais, reclico no mesmo local e ele retira do texto a formatação, tá bom? Então, colocando em negrito, deixar aqui em negrito, que eu acho bem bonitinho. O itálico não vou usar não, no título não, mas você já sabe que o itálico deixa o texto inclinado, tá? Temos aqui a ferramenta sublinhado. Muita gente acha que só em clicar no S vai ter esse sublinhadozinho. Beleza, que é o padrão, que é o normal. Mas perceba que ao lado do S tem uma setinha. Se eu clico nessa setinha, eu vou ter uma variedade, ó, de tipos de sublinhado, onde eu posso estar arrumando, deixando meu texto diferente. E o legal é que eu posso estar escolhendo esses sublinhados diferenciados e posso também estar trocando a cor do sublinhado na mesma ferramenta, tá? Eu escolho primeiro o tipo, ó. Você escolhe o primeiro tipo do sublinhado que você vai usar. Depois vai lá na setinha novamente e mais embaixo você tem aqui, ó, cor do sublinhado. Aí vocês vão estar podendo aí também escolher uma cor diferenciada. Olha só, que legal. Tem amarelo aqui. Vou botar aqui vermelho. Olha só que massa. Certo? Então a gente pode estar trocando aí o sublinhado. Então a gente tem aqui diversos tipos de sublinhado, tá bom? Então vocês podem estar vindo aqui, ó, vários tipos de sublinhado. Se você quiser mais sublinhado, temos uma opção aqui, ó, de mais sublinhado. Vocês podem estar clicando aqui, ele vai abrir pra gente uma janelinha, que daqui a pouquinho eu vou apresentar direitinho essa janelinha para vocês, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Vamos adiantar um pouco. Temos aqui também a ferramenta taxado. Essa ferramenta taxada, ela vai passar um risco no meio do texto. A gente vê muito esse taxado em artigos, né? Em artigos, em leis, algumas leis estabelecidas pela Confederação Brasileira, né? A gente vê muito esse taxado, ok? Eu mal uso, não vou mentir, eu mal uso essa ferramenta, mas
a gente sabe que ela passa um risco no meio do texto, tá bom? E essas duas ferramentazinhas aqui, ó, quando a galera vê x ao quadrado, x com subscrito ali de 2, né? A galera vê isso aqui já pensa logo em matemática. Realmente, isso aqui vai servir aqui para a gente estar trabalhando na matemática, tá bom? Então, esse primeiro xzinho, a gente chama ele de subscrito. Ele vai fazer com que o expoente fique embaixo do elemento, tá? E esse segundo xzinho é o sobrescrito. Ele vai criar um expoente na parte superior do elemento. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que vocês até lembram disso aqui. X ao quadrado mais, vamos botar aqui, mais 2x menos 2 igual a 0. Lembram disso aqui? Só que esse 2 aqui, pessoal, ele tem que estar na parte superior, x ao quadrado, certo? Para deixar esse 2 aqui na parte superior, elevado, você seleciona o 2, certo? Após selecionar o 2, você vai lá na opção sobrescrito. Clicou aqui nessa ferramenta, ele vai fazer com que o 2 fique como expoente na parte superior, tá? Quem lembra a fórmula da água? H2O. O 2 é desse jeito mesmo? Não, né, pessoal? O 2 fica como expoente na parte inferior. Então, seleciona o 2 e utiliza a ferramenta subscrito. Ele vai ficar na parte inferior. Olha só. Da hora, né? Então, essas ferramentas elas vão servir aí para a gente estar fazendo esses tipos de formatação. Tá bom? Moleza, moleza. Tranquilo. Agora a gente vai ver aqui ferramentas que deixam o nosso texto colorido, com efeitos, tá? São ferramentas que vai ajudar bastante no... Então vamos lá. Aí aqui a gente tem efeitos de texto, tá? Que é esse primeiro azinho aqui. Ele vai deixar o nosso texto com um toque diferenciado, um toque diferente. No texto vai deixar um texto bem mais bonito. Temos aqui a ferramenta Realce, que é como se fosse aquele marcador de texto que vocês utilizam na folhinha, aquele pincel específico, né, para a gente estar marcando no texto aquelas partes mais importantes. Isso é bom para quem estuda muito e faz documento no Word para estar destacando. E temos aqui a cor do texto, que é uma das ferramentas que eu uso muito para formatação. Então vamos fazer aqui um exemplo. Vou selecionar aqui o título. Aí aqui eu tenho os efeitos. Vamos conhecer os efeitos. Ele aqui me dá alguns modelos já pré-definidos, ó, já prontos. Caso vocês queiram estar utilizando para fazer uma capa, né, de trabalho escolar, uma capa para o trabalho da faculdade, vocês podem estar escolhendo um efeito desse. Além de você estar escolhendo um efeito desse, você também pode estar modificando do jeito que vocês acharem melhor. Você pode estar escolhendo a estrutura do tópico, que é a cor do texto. Olha lá, que seria o contorno, né, na realidade. Ok? Vocês podem estar voltando na ferramenta, indo na opção sombra. Vai dar um destaque ali, ó, na parte de trás do texto, aquela sombrazinha. Vocês podem estar usando um reflexo. Vai depender muito do trabalho que vocês vão estar fazendo, tá? Do tipo do documento que vocês vão estar fazendo, porque nem sempre você vai usar tudo isso aqui. Ok? Temos brilho. Tá vendo aí? Temos aqui estilo de número. Você pode estar... Só que aqui só vai funcionar com os números, tá? Entre outros efeitozinhos. Certo? Esses aqui são mais avançados, que eu vou estar mostrando depois. Ok? Então são efeitos que vocês podem estar usando em títulos, em capas de trabalho, tá? Vou tirar aqui, vou escolher um efeito simples, mais bonitinho, né? Deixa eu tirar esse sublinhado aqui, perfeito, pronto. Aí a gente tem aqui também o Realce. O Realce é bom quando você lê uma parte do texto, como por exemplo aqui, o Microsoft Word é um editor de texto. Eu posso selecionar aqui, ó, editor de texto, eu vou marcar aqui, ó, pá, pronto. Isso aqui já mostra que para mim é importante.
Eu posso estar selecionando aqui também, ó, tá trocando a cor, ó, não gostei de amarelo não, vou colocar um verde. Ah, gostei de verde não, vou colocar um azul bebê. E assim sucessivamente. Você pode estar escolhendo aí outros tipos de cores aí que você queira destacar aí no seu texto, tá bom? Eu posso também remover o marcador, ó, bem simples, seleciona. Se tiver com a cor, você pode vir aqui na setinha e na opção sem cores ele vai estar tirando aí esse marcador aí, tá? Lembrando que tem que estar com a seleção, beleza, pessoal? Pois bem, e para finalizar aqui o grupo fonte, nós temos aqui a cor, tá? Você pode estar selecionando aqui, ó, o título. Tá escolhendo uma cor aqui, ó, bem bonitinha, uma cor diferenciada, ó. Temos mais cores aqui. Deixa eu colocar um azul aqui. Gosto muito de azul. E o legal é que você ainda pode usar um gradiente, que é aquela mistura, sabe, de um azul claro com um azul escuro. Fica bem bonito. Deixa o texto bem top, bem diferente. Olha só, vou botar um negrito aqui para destacar. Olha só, que lindo. Beleza? Então você também pode estar fazendo isso aí no seu texto, tá, pessoal? Então essa ferramenta ela faz parte do grupo fonte. Beleza? Então o grupo fonte ele vai modificar todo o meu texto. Tá vendo aí, ó, em relação ao tamanho, o estilo da letra do texto, a cor, tá bom? E a última ferramenta que eu deixei para o final, que é essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta que limpa a formatação. Como assim? Eu fiz aqui uma mudança no meu título, certo? Se eu não quiser mais essa mudança, quiser voltar para o padrão, eu clico nessa ferramenta aqui. Clicando nessa ferramenta, limpar a formatação, ele vai tirar toda a formatação que eu fiz no título, voltando para o texto padrão. Eu aconselho vocês fazer isso toda vez que você copiar um texto da internet. Ele vai vir com as formatações da internet, com a fonte da internet. Aí isso aí encobre muito. Então eu aconselho que vocês selecionem, depois que copiar, né, da internet o texto, selecione e limpe a formatação e formate o texto, né, do jeitinho de vocês, para você estar sempre praticando. Tá bom?